Olhem isso. Os textos dizem que quando se entregou ao seu Pai, Jesus soltou um grito inexprimível. Está lá em Mateus. Um homem morrendo não tem forças para gritar, mas sua missão era tão complexa e exigia tanto dele que, ao cumpri-la, Jesus deu um grito de vitória. Ele venceu a ansiedade como nenhum psicólogo lhe faria. Ele venceu a depressão como nenhum psiquiatra. Ele venceu a impaciência como nenhum filósofo. Ele venceu os desafios da vida como nenhum empresário. Ele venceu o orgulho e a autossuficiência como nenhum educador. Ele passeou pelos vagalhões das emoções como quem anda em solo firme. Ele venceu o medo da morte, o vexame público, a inibição social. Vou chorar. A incompreensão do mundo. Ele venceu o desrespeito dos religiosos, a arrogância dos políticos. Ele venceu o terror noturno. Ele venceu as frustrações. Jesus foi o ser humano mais tranquilo que já passou por essa terra. Ele foi o mais resolvido, o maior poeta da emoção, o maior mestre da sabedoria e o mais afinado maestro da vida. A sinfonia que ele tocou e as lições que ele nos deu não têm precedentes na história. Ele só não foi grande aos olhos daqueles que até hoje não tiveram a oportunidade de estudá-lo, ou das pessoas que, como os fariseus, eram dominados por paradigmas e conceitos rígidos. Depois de ter vencido tudo, não havia outra coisa a fazer a não ser comemorar. E ele comemorou morrendo. Dormiu em paz. No momento da sua morte, alguns fenômenos físicos ocorreram. Está lá na Bíblia também, está em Mateus. O centurião, o chefe da guarda que o crucificara, ao ver o seu fim, dobrou-se aos seus pés e admitiu: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Foi a primeira vez que na história que um soldado de alta patente se dobrou aos pés de um miserável crucificado. O centurião observara todos os comportamentos de Jesus e guardava tudo isso na sua memória. Quando o viu morrer consciente, dizendo as palavras que pronunciou, o seu coração se abriu e ele descobriu algo extraordinário. Descobriu um tesouro escondido atrás da cortina do corpo magro e abatido de Cristo. E ele se perguntou: como pode um corpo fraco e dilapidado inspirar homens fortes? Hum. Jesus descansou tranquilo, sem ter qualquer dívida com os outros, sem levar nenhuma dívida. Talvez tenha sido a primeira pessoa na história que fechou os olhos da existência sem cicatrizes na memória. Nunca alguém foi tão livre nos terrenos conscientes e inconscientes. O mundo conspirava contra ele, mas Jesus não teve inimigos em sua alma. Gente, é muito bonito, né? Vocês estão aí? Seguindo. É pequenininho, tá? Tô quase acabando. Quando um semeador sepulta uma semente, só fazer um adendo aqui em relação a essa parte que eu li aqui. O livro conta todas as falas que Jesus teve hora a hora. A hora que ele se despede, a hora que ele fala, mulher, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe, lembra? Né? Tem várias falas. E o Augusto Cury vai analisando essas falas, hora a hora. Esse livro, Mestre do Amor, é só as análises das horas até Jesus morrer. E aqui é o finalzinho aqui da coletânea, esse é o quarto livro, é o finalzinho do quarto livro, do momento que Jesus já tinha, do momento que Jesus já estava, né, no processo de morrer mesmo, de fazer a transição da morte. E ele fala do centurião que viu a morte dele, né? E essa passagem, ela é uma passagem extremamente emocionante, porque o centurião, diante de tudo que ele viu, ele não resistiu, a não professar a fé em pela história, pelo que ele testemunhou ali. Eu vou seguir com um pedacinho do texto aqui, já está quase acabando, mas é porque é muito profundo e eu não saberia achar as palavras para trazer para vocês o tanto que isso toca, o quanto que
que o Augusto Cury, quando ele escreveu isso aqui, ele foi profundamente guiado para nos lembrar de algo que nós temos esquecer. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo do que foi, como é que foi que Jesus passou aqui na Terra, como é que foi a morte dele, como é que foi o que ele passou, né? A gente está se esquecendo disso. E nós estamos esquecendo por que que foi. Por quê? E vou falar algo mais com vocês. Esse assunto não interessa. Não interessa. As pessoas não querem falar disso. As pessoas não querem falar da morte de Jesus. Elas não querem falar do que nasceu depois disso. É um assunto que ele é. A gente falar de religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus, tá? Dos ensinamentos dele, independente de religião. Ninguém interessa nisso. As pessoas não interessam nisso. Elas não interessam. Poucas pessoas. E a gente precisa voltar a resgatar isso. Porque não foi uma história, como eu falava, né? A gente não lembra dos nossos antepassados, a gente não sabe o nome do nosso quinto avô, do nosso sexto avô. Pouquíssimas pessoas conseguem saber o nome deles e talvez tenham que voltar nos livros lá para poder lembrar. Mas o nome de Jesus, ele é antigo, novo, presente, e a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças. Nós precisamos ensinar. O que que ele veio, o que que Jesus vem ensinar? Jesus vem ensinar sobre política, sobre valores, sobre virtudes. A missão dele era sobre o amor, né? E olhem isso, seguindo, tá? Quando um semeador, gente, deixa isso ecoar em vocês, igual toque em mim. E a emoção que me vem não é a emoção só minha, é a emoção de todos vocês que estão aqui comigo e que talvez ouvindo isso pela primeira vez se relembram. Talvez a partir de hoje vocês vão sair daqui e vocês vão olhar para Jesus com um encantamento que talvez vocês tinham perdido, vocês tinham esquecido. E se isso acontecer, eu com certeza fiz o que eu tinha que fazer aqui. Uma vez eu perguntei para Deus, o nosso nascimento, ele carrega a nossa missão. Muito profundo, né, Jane? O nosso nascimento carrega a nossa missão. Vai ser um encontro só de choro, né? Porque falar de Jesus é muito emocionante. Não tem como a gente falar de Jesus e não se emocionar. E falar de Jesus da morte dele, fazendo analogia com o nosso nascimento. Uma vez eu perguntei, quando a gente faz a análise do nosso nascimento, na sessão de aniversário a gente faz isso, quem nunca fez sessão de aniversário comigo, manda mensagem para minha secretária lá, para vocês poderem agendar, que a melhor sessão do ano é a de aniversário, tá? A gente pode fazer ela até 90 dias depois do aniversário. A nossa data de nascimento marca o que Deus espera de nós. E uma das coisas, eu entendo que eu tenho duas missões aqui, que eu tenho duas coisas para fazer aqui nessa terra. Ajudar as pessoas a acreditar que é possível ter relacionamento saudável, que as relações podem ser saudáveis, seja na família, seja no trabalho, que a gente pode ter relações saudáveis. E ajudar as pessoas a voltar a acreditar em Deus. E se hoje vocês saírem daqui com isso, eu com certeza estou fazendo um pedacinho dessa coisa que Deus esperou que eu faça. Não é fácil fazer isso, mas a gente senta a bunda na cadeira e faz o que dá conta, né? Ou levanta a bunda da cadeira e faz o que dá conta, né? Seguindo. Muito profundo tudo isso. Você não sabia que ia ser assim na vida. Nem eu sabia, me perdoa. Quando um semeador sepulta uma semente, ele se entristece por alguns momentos e se alegra para a posteridade. Ele se entristece porque nunca mais ele verá a semente. Ele alegra porque ela renascerá e se multiplicará em milhares de novas sementes. Olha que coisa linda. O mestre do amor, que é Jesus, semeou as mais belas sementes no árido solo da alma e do espírito humano. Ele cultivou com as suas aflições e irrigou-as com seu amor. Foi o primeiro semeador que deu a vida por suas sementes. Vocês escutaram? Jesus foi o primeiro semeador que deu a vida pelas suas sementes. Por fim, elas germinaram e transformaram a emoção e a arte de pensar em um jardim com as mais belas flores. A vida ficou mais alegre e mais suave depois que ele nos ensinou a viver. Jesus foi famoso e seguido de maneira apaixonada no tempo dele, mas ele foi perseguido como o mais vil de todos.
Ele soube ser alegre e soube sofrer. Ele fez da vida humana uma fonte de inspiração. Ele escreveu recitais com sua alegria e poemas com a sua dor. Ele teve o maior sonho e a maior meta de todos os tempos. Mas talvez fosse a única pessoa que conseguia erguer os olhos e ver os campos verdejando quando só haviam pedras e areia à sua frente. Ele nos ensinou que é preciso ter metas, nos encorajou a sonhar com essas metas. Mostrou-nos que podemos romper as algemas do medo e as amarras das nossas dificuldades. Colocou colírio em nossos olhos e nos revelou que nenhum deserto é tão árido e tão longo que não possa ser transposto. Vocês escutaram isso? Seja qual for a dificuldade, nós temos que nos lembrar disso. Nós temos que nos lembrar disso. É isso que faz com que a nossa fé renasça. É isso que faz com que a nossa fé, que a gente volte a ter fé, né? Que a gente volte a acreditar, que a gente volte. Sabendo que Jesus nos revelou que nenhum deserto é tão árido e tão longo que não possa ser transposto. Ele usou a energia de cada uma de suas células para viver intensamente cada momento e atingir seu grande objetivo. A sua história foi pautada por grandes turbulências, mas ele se considerou privilegiado como ser humano. A cruz foi a expressão solene do amor pela vida, do seu amor pela vida. Faltam-nos recursos literários para expressar a grandeza de Jesus. Falta recursos literários, falta entendimento, né, para explicar. Jesus foi um maestro da vida. Ele transformou as dificuldades e os problemas em ferramentas para afinar os instrumentos da inteligência e da emoção. Ele regeu a orquestra sinfônica da sabedoria numa terra onde se cantava a música do preconceito e da rigidez. Os tempos de hoje parecem com os tempos antigos, né? Hoje também estamos nesses mesmos tempos. Por isso que a gente precisa relembrar, né? A gente não tem que deixar Jesus... Imagina Jesus ter que voltar aqui e fazer tudo de novo, passar por uma morte de cruz, porque a gente não está lembrando do primeiro ensinamento que ele já trouxe. Nós tínhamos todos os motivos do mundo para desistir. Jesus tinha todos os motivos do mundo para desistir e para desanimar. Mas ele nunca desistiu da vida e nem deixou de se encantar com o ser humano. A vida que pulsava nas crianças, nos adultos e nos idosos era esplêndida para ele. Jesus nos amou com todas as suas forças, apesar de saber que não somos gigantes e nem heróis. Jamais se esqueça, preste atenção nisso, gente. Jamais se esqueça de que, independente da sua religião ou filosofia de vida, a trajetória de Jesus Cristo na Terra revela a mais bela história de amor por você. Podemos ter todos os defeitos do mundo, mas ainda assim somos especiais. Tão especiais que as duas pessoas mais inteligentes e poderosas do universo, o autor da vida, que é o Pai Celestial, e o seu Filho Jesus Cristo, cometeram loucuras de amor por nós. Pai e filho são apaixonados pela humanidade. Suas atitudes não cabem nos compêndios da filosofia, do direito. Me chamou, Vitor, não? Né? Não cabem nos compêndios da filosofia, do direito, da psicologia. Perdi, peraí. Suas atitudes não cabem nos compêndios da filosofia, do direito, da psicologia e da sociologia. Elas ultrapassam os limites da compreensão. Nunca nossas vidas valeram tanto. Nunca nossas vidas foram resgatadas por um preço tão alto. Cada ser humano foi considerado uma obra de arte única, inigualável, exclusiva, singular, excepcional. E por que que a gente não tem autoestima? Por que que a gente esquece? Por que que a gente perde o nosso valor? Por que a gente se desconecta do nosso valor pessoal? Se até, olha, gente, o que que Jesus fez? Por quê? Ó, eu vou ler de novo. Nunca nossas vidas valeram tanto. Nunca nossas vidas foram resgatadas por um preço tão alto. Cada ser humano foi considerado uma obra de arte única, inigualável, exclusiva, singular, excepcional. A história de Jesus Cristo é o maior laboratório de autoestima da humanidade. Não podemos deixar de concluir que vale a pena viver. A gente precisa lembrar disso. Se a gente se conectar com a história de Jesus, a gente lembra que vale a pena viver. A gente lembra que vale a pena enfrentar os desafios
que a gente vai dar conta de atravessar o deserto. A gente não está sozinho. Mesmo que tenhamos percalços, que choremos, que sejamos derrotados, que fiquemos decepcionados com nós mesmos e com o mundo, mesmo que sejamos incompreendidos e que encontremos obstáculos gigantescos na nossa frente, mesmo assim. Por isso, eu desejo que você nunca desista de caminhar. E que caminhando, não tenha medo de tropeçar. Que tropeçando, não tenha medo de se ferir. E que ferindo, tenha coragem para corrigir algumas rotas da sua vida. Mas não pense em recuar. Para não recuar, nunca deixe de amar o espetáculo da vida. Porque ao amá-lo, ainda que o mundo desabe, você jamais desistirá de caminhar. Porque a vida é simplesmente um espetáculo imperdível, uma aventura indescritível. Gente, abram as câmeras, abram os áudios, falem para mim, falem para mim. O que que isso faz sentido para vocês? Maravilhoso, né, Marli? Quero ver vocês. Abra as câmeras de vocês aí. Abre aí. Quem der conta de abrir, né? Quem puder abrir. Vocês conseguiram entender? Quando a gente fala de nascimento, né? A gente não tem como. O que que tinha a ver eu falar no dia do nosso aniversário, de falar do dia da paixão de Cristo? Vocês conseguem entender agora por que que tem tudo a ver? Porque a paixão de Cristo, ela, na verdade, ela nos lembra o motivo pelo qual nós nascemos, inclusive, que a gente precisa fazer a nossa vida, o nascimento não é o início da nossa vida. Como que a gente consegue conformar, ou como que a gente consegue concordar em viver uma vida que não seja valorizada? Porque o próprio Deus, porque o próprio Jesus nos ensinou que ele queria que a gente valorizasse. Se a gente seguisse isso aqui, a gente não precisaria de ter cadeia, nós não precisaríamos de ter juiz, não precisaria ter polícia. Aí você fala assim, Rosa, um tanto de profissões iriam acabar, é porque elas iam ter funções, não precisaria ter assistente social para garantir o direito de uma criança. Não precisaria, não precisaria. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. E ele morreu para isso. Ele poderia ter. O Teta Healy me ajudou a entender. Durante muito tempo eu questionei isso, sabe, gente? De por que que Deus permitiu que Jesus passasse pela morte de cruz. Isso era uma coisa que eu não entrava na minha cabeça. Eu ficava achando assim, eu sei que Deus é bom, mas por que que deixou Jesus morrer? Por que que deixou Jesus crescer, sofrer por tudo? E esse livro do Augusto Cury, ele analisa o comportamento de Judas. Quem tiver oportunidade, compra essa coletânea. É, bonito, né, Jânia? A Jânia falando aqui que a gente tinha que ouvir essas palavras, inclusive na igreja. Mas a gente Ô, não. Oi. o livro que você mostrou aí é o individual ou é o da coletânea? Que eu acho que eu coloquei o título da coletânea. A coletânea é essa, são vários livros da coletânea Inteligência, Análise da Inteligência de Cristo. Esse é o Mês do Amor. Eu acho que não tem jeito de comprar ele separado, não, Vitor. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui para te mostrar. Esse é o Mês do Amor. Eu acho que nem tem jeito. Ô, gente, isso aqui vocês compram nesses sebos, porque na verdade, vocês lembram que eu falei algo com vocês assim, ó? As pessoas não querem falar disso. Então, vocês acham que esse livro aqui é um livro caro ou é um livro barato? Super barato. Ninguém dá bola para isso aqui. Vocês entendem? Ninguém dá bola. É um psiquiatra analisando o comportamento, a psicologia, a personalidade de Cristo. Vocês acham que esse livro é caro? Não é. Sabe por que que não é? Porque não tem valor. Vocês conseguem entender? Esses assuntos não têm valor. Esses assuntos não são assuntos. Agora, fala que você vai fazer a análise do assassinato da, sei lá, de alguém. Análise do criminoso, do homicida, um que está em pauta aí.
Eu tenho coisa do Augusto Cury que eu não gosto muito não, sabe, Jane? Mas essa coletânea dele, eu gosto dos livros, não são todos os livros dele que eu gosto, não, mas essa coletânea dele da Análise de Cristo, ela é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Tem algumas coisas que eu não gosto muito não, mas voltando ao que eu dizia para vocês, vocês conseguem entender que tem toda a relação da paixão de Cristo com o dia do nosso nascimento? Porque o motivo pelo qual... Ah, lembrei que eu estava falando. Eu comecei a falar que durante algum tempo, eu fiquei incomodada com... Eu não entendia por que que Deus deixou Jesus sofrer. Por que que Deus não interviu? Por que que Deus não foi lá na hora, sabe? Que começou a acontecer tanta coisa, que eles começaram a maltratar Jesus. Por que que Deus deixou? Por que que Deus deixou? Ele fez tanto milagre. Por que... No Theta Healing, eu entendi isso. E é por isso que o Theta Healing, para mim, foi o que talvez foi o lugar onde eu encontrei, né, o jeito de usar a minha intuição, de ajudar, de me ajudar, né, a entender o meu funcionamento também. Porque, e aí eu entendi por que é que Deus ajudou isso. No Theta Healing, a gente aprende que existem leis. A lei maior que existe é a lei do amor e a lei da compaixão. E essas leis, elas são as leis físicas mesmo, tá? São as leis. E essas leis, elas são regidas por Deus. E como Jesus ele veio enquanto